Vaguinho, obrigada pela presença aqui na redação do Portal NG Plus e também já quero lhe parabenizar pela eleição deste domingo. Muito obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui. A NG Plus, esse veículo de comunicação que agiu com muita imparcialidade no período eleitoral. É isso que se espera, né, de um veículo de imprensa com tanta tradição na nossa cidade. Então, muito obrigado. Estou muito à vontade aqui para conversar, falar um pouquinho, né, da nossa campanha, né, da vitória que tivemos também e do que vamos daqui para frente agora também já colocar em prática, o nosso plano de governo e tudo que já fizemos pela cidade de Criciúma. Vaguinho, você já conversou com os outros candidatos? Eu conversei sim, né, ontem naturalmente, né, no dia, né, da eleição, a gente acabou depois da apuração, né, saindo em carreata pela Centenário, enfim, né, teve 2 que mandaram mensagens para mim, eu não consegui visualizar no dia de ontem, mas hoje de manhã conversei com todos eles, né, para alguns eu liguei, outros me retornaram, me ligaram depois. O discurso, na realidade, a conversa foi nesse sentido, sabe, Rafa? De agora, nesse momento, né, cada um de nós, né, baixa a nossa bandeira partidária, né, e ergue uma única bandeira, que é a bandeira da cidade de Criciúma, que é essa de fato que importa, é essa que as pessoas querem que o prefeito eleito também leve daqui para frente. Eu não serei prefeito apenas daqueles que votaram no Vaguinho e no Celésio Lima, eu serei prefeito de toda a cidade de Criciúma, de todos os criciumenses. Você recebeu mais de 52 mil votos, a quantidade de votos e o percentual estava dentro do esperado pela campanha de vocês? Sabe, Rafa, ontem quando a gente passava na nossa carreata, nós havíamos feito uma carreata também, um passeio, na realidade, uma passeata, né, na sexta-feira, ou melhor dizendo, no sábado, e o mesmo sentimento das pessoas, quando nós passamos no sábado, era o sentimento de ontem, ou seja, então a materialização dos números, né, que nos deram a vitória era o mesmo que a gente já sentia antes, sim. Nós tínhamos inclusive a pesquisa interna também do IPC, sabe, que já nos dava, sempre ali oscilava entre 10 e 12 mil votos de diferença, sabe, foi, né, um percentual, melhor dizendo, e foi exatamente essa diferença, né, e fica aqui já também o meu registro de agradecimento, sabe assim, ó, e de saudação ao Renato do IPC, a Tati, sua esposa, a toda a família IPC, um instituto de pesquisa aqui de Criciúma, genuinamente criciumense, de pessoas sérias e que praticamente cravaram o resultado. Sabe, acho que isso é muito importante para o processo democrático, até para saber, quando vem outros institutos de fora, ou institutos que são criados, né, às vésperas quase de uma eleição, porque a gente fique sempre muito atento a essas situações e principalmente, né, alguns veículos também que acabam divulgando, sabe assim, esses institutos, dando crédito a esses institutos e descredibilizando por vezes aquele que é daqui e que mais uma vez está de parabéns porque cravou, sabe, praticamente o resultado. Ô Vaguinho, você sempre foi um homem muito discreto. A gente pode até citar que há meses você não tinha nem redes sociais, não tinha Instagram, por exemplo. Você sempre, assim, podemos dizer que trabalhou nos bastidores da prefeitura, né? Como que foi virar um candidato a prefeito, hoje ser eleito prefeito de Criciúma? É bem isso mesmo, Rafa. Eu até dezembro eu não tinha Instagram, né? Não tinha nenhuma mídia social. Primeiro que assim, eu sempre trabalhei de fato assim nos bastidores, né? A gente fez e tem uma contribuição muito grande, né, na transformação da nossa cidade. Nunca fui aquele secretário, né, que aparecia ou que estava nos holofotes, né, dos registros fotográficos. Sempre me mantive muito discreto mesmo. Mas ao final do ano passado, de fato, eu já estava, né, ensaiando uma pré-candidatura a vereador na cidade de Criciúma, e aí ali sim que a gente começa, né, a trabalhar um pouquinho mais com essa questão das mídias sociais e como isso é importante, né, Rafa, para a gente também poder, sabe, estar conectado com as pessoas, falar um pouquinho da nossa vida também. O que eu fiz neste período, né, de mídias sociais, de dezembro, quando iniciei até agora, foi falar sobre a minha vida, foi falar, né, sobre a nossa carreira política, mas também de formação acadêmica, enfim, todo o nosso conhecimento nessa área, falar do empirismo, ou seja, do dia a dia da prefeitura, o que de fato te forja como um bom gestor e muito mais que isso, né? Falar quais são as nossas ideias para o futuro da nossa cidade. Acho que a mensagem foi muito bem recebida pelas pessoas, né? Eu nem sei como é que estão meus seguidores hoje, eu acho que já passam de 13 mil pessoas aí, sabe? Então, e é tudo de forma orgânica, né? Até isso eu estou aprendendo, o que é orgânico, o que não é. Mas muito legal, assim, as pessoas também na rua, sabe, antes a gente conseguia, né, passar, eu e a Gisele gostamos muito, né, de sair, jantar nos momentos que a gente tem, sabe, hoje a gente passa, as pessoas já nos reconhecem, já, sabe, pedem para tirar uma foto, isso é muito legal, esse carinho, e teve 2 situações nessa campanha que para mim foram muito ricas, assim, sabe, assim, ó, o carinho das crianças e o carinho dos idosos, sabe, onde a gente passava assim, era uma festa, as crianças, Vaguinho pediu adesivo e tal. Acho que para mim foi assim o melhor momento, quando a gente chegou, entrou no coraçãozinho das crianças e também no coração dos mais idosos. Eu acho que daí isso foi reverberando na família toda.
sabe? Conseguimos passar a nossa mensagem de uma forma muito propositiva. Sabe, eu desde o começo, lá no dia 26 de abril, quando eu fui convidado, né, para alçar essa condição de candidatura a prefeito, né, eu falei com o prefeito Salvaro, na época, e com o Júlio Garcia. Disse assim, eu topo o desafio, né, eu estou preparado para ser prefeito da cidade de Criciúma, mas eu quero fazer a campanha do meu jeito, quero fazer a campanha com a minha cara. Mas qual é a cara, Vaguinho? Qual é o jeito? Bom, primeiro, eu sou uma pessoa muito simples, sabe, de acesso muito rápido também, então eu quero levar isso para a minha campanha, transparente, conversar com as pessoas, portanto, que a primeira ação que nós fizemos foi um programa onde eu levava 2 cadeirinhas, uma eu sentava e a outra ficava vaga, e eu chamava quem estivesse passando pelaquela região, pela praça. Depois a gente fez o Fala Comunidade, que foi um outro momento também, que nós conseguimos também interagir com as pessoas, íamos nas comunidades, ouvíamos sugestões. Então acho que aí começou a entrar o jeito Vaguinho, sabe, de fazer campanha. E é claro, né, o jeito sorridente, de estar sempre, né, brincando, rindo com as pessoas, e ao mesmo tempo também, né, passando, né, a nossa formação, passando também todo o conhecimento da gestão da nossa cidade, né, a transformação que fizemos e o que a gente espera para a cidade futura ainda, Rafa. Ô Vaguinho, como que a partir de hoje, você assume a partir do dia 1º de janeiro de 2025, mas a gente já começa também a falar de transição de governo, claro. Apesar de você estar inserido, né, até poucos meses atrás no governo. Como que vai ser essa transição hoje com o atual prefeito, com o Ricardo Fabris? Muito boa. Eu liguei para o Ricardo Fabris, né, até porque o Ricardo também, assim como eu, esteve no governo durante todo esse período como vice-prefeito. Ele conhece também a situação da prefeitura, como eu conheço também. As pessoas da transição serão as pessoas que estão no governo. Eu não irei trazer ninguém de fora, porque quem vai, de fato, encerrar as contas da prefeitura e fazer as projeções para a lei orçamentária de 2025 são as mesmas pessoas que já estavam lá quando eu saí. Então, nós temos na Secretaria da Fazenda, na Procuradoria do Município, no Controle Interno, né, eu cito essas 3 departamentos, órgãos, porque são esses que tratam das finanças do município. Então, as pessoas que estão lá são técnicas da minha também confiança. Então, nós vamos hoje, já a partir das 2 horas da tarde, eu estarei com o prefeito Ricardo Fabris, junto com o meu vice Salésio Lima também, conversando já também com o prefeito, para tratarmos ali um cronograma, né, de reuniões, para que a gente faça essa transição de uma forma muito tranquila também, já projetando o orçamento de 2025, Rafa. Sobre secretariado para o teu próximo, para o teu mandato, como que você vai continuar com os que estão hoje, vai mudar? Você já começou a pensar no secretariado? Não, Rafa, esse é um assunto que a gente vai, né, tratar ainda, né, ao longo do processo de transição. Nesse primeiro momento agora, né, eu estou muito preocupado, de fato, assim, sabe, em reunir todas as informações, né, para esse fechamento. A gente precisa ter isso também. E é natural, né, num processo político, como o processo que passamos também, né, que a gente também respeite aquelas pessoas que estiveram conosco durante o período eleitoral também, mas um olhar e um viés muito técnico para cada ocupação. Sabe, nós temos, né, uma austeridade de orçamentária muito grande na Prefeitura de Criciúma, somos um dos municípios que menos gasta com folha de pagamento, então isso para mim é inegociável, né? Nós vamos manter o mesmo tamanho da estrutura. Mas nós vamos fazer algumas remodelações? Iremos fazer até para ter o jeito também do Vaguinho, do Salésio Lima, com uma autonomia de gestão, criarmos, né, alguns departamentos, entre eles, né, nós temos já, está no nosso plano de governo, um departamento de plano de integridades e compliance, sabe, onde a gente consegue também trabalhar com todas as possibilidades de segurança jurídica, todos os processos licitatórios da nossa prefeitura. Já temos hoje o controle interno que age muito forte nisso também, mas nós vamos ampliar isso através de uma estrutura de departamento, né, onde nós teremos aí sim todo um processo de integridade, de procedimentos legais, sabe, para que a gente consiga evitar ao máximo possível qualquer possibilidade, né, de indícios, enfim, a gente vai ter também já implantado esse departamento e também a ouvidoria digital, sabe, que é algo que nós já havíamos iniciado já enquanto eu estava como secretário-geral de governo, e agora a gente vai fazer a implantação definitiva dessa ouvidoria, onde o cidadão vai ter uma conectividade muito maior com o governo. Tem um prêmio que o prefeito João Campos de Recife ostenta, que é da cidade que mais se conecta com o cidadão. Sabe, eu disse já para o nosso pessoal da juventude, fica aqui também já o meu abraço, meu cumprimento a toda a nossa juventude, que foram aguerridos, foram para as sinaleiras panfletar, estavam conosco durante todo o tempo. Um abraço para a nossa juventude também. E dei a eles essa missão de estudarem, né, o case lá de Recife, para que nós possamos implantar aqui também, sabe, a cidade que será aquela que mais se conectará com o cidadão. Ô Vaguinho, até o Salésio Lima, o seu vice está aqui presente na redação, e eu queria falar sobre ele agora, ele que foi presidente da Câmara de Vereadores, um vereador atuante, vereador dos bairros, né? Como que vai ser a atuação dele no seu governo como vice-prefeito?
Bom, primeiro, Rafa, para agradecer a Deus, porque eu e a minha esposa sempre pedimos assim, ó, quando fosse escolhido o nosso vice, que fosse de fato, sabe, um homem temente a Deus, com valores e princípios, e veio o Salésio Lima, sabe assim, ó, ou seja, nossos pedidos foram atendidos. E é claro, o Salésio Lima, desde o início, quando a gente conversou, ele me fez um único pedido, ele disse assim, Vaguinho, eu não quero ficar no gabinete, sabe, eu quero ser um vice-prefeito das ruas, eu quero estar andando nos bairros. Disse, meu irmão, era justamente isso que eu queria de você mesmo. Então o Salésio será, sabe assim, estará na condição de vice-prefeito, mas o vice-prefeito que estará muito próximo dos bairros, muito próximo das pessoas, trazendo para o prefeito e para os secretários as demandas que são necessárias. Sabe, a gente passou, eu e o Salésio, nesses últimos meses muito próximos, andando em todos os bairros da nossa cidade, tem situações assim que aos nossos olhos assim, elas são muito reais, elas precisam ser resolvidas, sabe? Mas às vezes o departamento, a secretaria da prefeitura custa chegar lá. Então o Salésio vai fazer essa interlocução, sabe, de estar lá diante da situação, diante do problema e vai trazer para nós, que daí sim, né, de forma e com discernimento de gestão, encontrarmos as respostas rápidas para todos esses problemas. Então, Salésio, não tem o que falar dele, da Rosana, sua esposa, toda a família, junto conosco também, né, nessa caminhada aí, vai engrandecer muito a nossa gestão. Falando em Câmara de Vereadores, Vaguinho, como é que vai ser essa conversa, essa atuação com o Legislativo Criciumense? Eu sou muito do diálogo, né? Eu converso, não tenho problema nenhum. Nós podemos divergir ideologicamente, né, de vereadores que tenham partidos diferentes do nosso por questões ideológicas, mas o que a gente não pode divergir é daquilo que faz bem para a nossa cidade. Não passa pela cabeça de qualquer prefeito encaminhar qualquer projeto de lei para a Câmara de Vereadores que faça mal para a cidade. Então, não farei isso de forma alguma e o Salésio Lima também terá, né, o meu vice-prefeito, um papel muito importante nisso, até pela relação que ele já tem também com todos os vereadores, né, pela forma e pelo conhecimento do regimento da Câmara de Vereadores também. E nós temos, né, na Câmara de Vereadores uma renovação de 10 vereadores. Então isso é muito importante também para o prefeito e é sangue novo, a gente precisa disso também. Sabe, eu tenho dito que cada projeto que nós encaminharmos para a Câmara de Vereadores serão projetos que serão discutidos com os vereadores antes. Então nada daquilo irá, sabe assim, né, empurrado, não, muito pelo contrário. Vamos discutir, vamos conversar. Né, nós temos da nossa base, né, de campanha, fizemos, né, 9 vereadores, então que já nos dá uma condição, né, também de ter uma maioria na Câmara, mas não é apenas isso. A gente precisa de fato conversar com os 17, respeitando, né, a posição de cada um deles, mas sempre conversando. Acho que isso é o prefeito, né, e o gestor precisa fazer tratamento isonômico, até porque a Câmara de Vereadores não é um puxadinho da prefeitura, a Câmara de Vereadores tem sim autonomia e é um ente igual também ao município. Nós vamos tratando com respeito, com diálogo dessa forma. Ô Vaguinho, quais serão suas prioridades dentro do seu plano de governo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, durante os primeiros 100 dias de governo? Quais serão suas prioridades? Bom, muito bom, obrigado pela pergunta também. Nós estamos, inclusive, agora já, acho que nas próximas semanas, estou aí organizando uma ida a Brasília. Por quê? Porque agora em Brasília é o momento em que os deputados federais e os senadores indicam as suas emendas já para os municípios. Sabe? Então, como eu conheço um pouco já deste processo também, né, por tantos anos atuando, né, nessa área, passarei em todos os gabinetes também para garantir, já para o orçamento de 2025, sabe, assim, recursos que vão nos dar também condições de implantar muitas das ações que nós também apresentamos no nosso plano de governo, entre os quais 2 centros de especialidades, já temos um hoje lá no Rio Maina, a ideia é construir mais um na Próspera e um outro também lá na região do bairro Pinheirinho, um novo centro odontológico também e tantas outras ações, como por exemplo também o Centro de Convivência do Idoso, mais 2 centros de convivência do idoso, temos um já aqui, né, no Parque das Nações na Próspera, vamos construir mais 2. Então agora a gente começa assim, a trabalhar, primeiro, a preocupação com o orçamento. Então, paralelo a isso, a visita em Brasília, aos nossos deputados estaduais em Florianópolis também, fechando o orçamento também, que o ano contábil fiscal da Prefeitura, ele não se encerra no dia 31 de dezembro. A gente precisa fechar esse balanço até o último dia de fevereiro. Então a gente vai estar trabalhando muito também com respeito ao orçamento e, é claro, a zeladoria da nossa cidade. Eu estou falando de pavimentações, estou falando de iluminação pública, de limpeza urbana, isso também sempre terá uma prioridade muito importante também, e também dar continuidade a todas as obras que nós iniciamos, Rafa. Nós temos hoje mais de 300 obras na cidade de Criciúma. Nós temos, por exemplo, a Escola Caetano Ronque, lá no bairro São Defende, para inaugurar, uma das maiores escolas públicas municipais do Brasil. Sabe, nós temos pavimentações importantes, como por exemplo essa que vai seguindo aqui da Imigrante Poloneses,
que é a extensão do binário aqui do bairro São Luís, que vai fazer uma ligação direta já com a Avenida Miguel Patrício de Souza, depois também saída à direita, uma alça que vai nos levar lá a Virgínio Conte. Então todas essas ações são importantes. Também a Avenida Antônio Scott, que nós estamos rasgando aqui na Luiz Rosso, ao lado do Nuremberg, que vai sair lá já praticamente nos fundos da Associação da Exucre, uma ligação direta também de toda essa região do bairro São Luís, Michel, toda essa região ali com a universidade, então será uma ligação também muito importante, ou seja, dar continuidade, sabe, de uma forma muito responsável com o dinheiro público, gastando menos a fonte 100, sabe, mais aquelas despesas que são voltadas para capitais das operações de crédito. Teve alguma demanda, Vaguinho, que surgiu ao longo da campanha, já que vocês estavam nas ruas, nos bairros, em diversas comunidades? Surgiu alguma demanda que você ouviu dos moradores de Criciúma, que aquilo era prioridade e que daqui a pouco vocês não conheciam? Não, existem sim algumas situações, e para mim, como eu me intitulo, na realidade não tenho vergonha de dizer isso, como um burocrata, até porque eu estava na parte administrativa da prefeitura, sabe, conhecendo a cidade naturalmente também, mas quando a gente se dispõe, né, a estar numa candidatura, você conhece a realidade mais próxima, sabe, onde a gente passou, né, principalmente eu, né, e o Salésio, nós conhecemos muitas realidades que a gente, por vezes, assim, estava um pouco distante. E eu cito aqui a questão dos CRAS. Nós temos hoje 6 CRAS na cidade de Criciúma. O CRAS é o nosso centro de referência à assistência social. Eles trabalham com as crianças, sabe, no contraturno escolar. As crianças que estão, né, em áreas de vulnerabilidade e até de criminalidade na nossa cidade. Então a gente vai ter um carinho muito especial também para ampliar esses CRAS. Construção de mais 2 novos CRAS também, com a possibilidade de também expandir um pouco mais esse trabalho de assistência social também para essas crianças. Então isso é algo assim que, qual é a prioridade? Todas são prioridades, a gente não consegue atacar uma de cada vez. Todas as prioridades são atacadas de forma conjunta, sabe, para aquela família que já tem na frente da sua rua, da sua casa, a rua pavimentada, tem água, tem esgoto tratado, tem iluminação pública, talvez a prioridade ali seja outra. Sabe? Então a gente precisa tratar todas as prioridades conforme a necessidade de cada um. Mas nesse caso especial, eu e Salésio Lima vamos dar uma atenção muito especial para essa questão dos CRAS, aumentar e ampliar os que já temos na cidade de Criciúma também. Ô, Vaguinho, a gente até já citou sobre as redes sociais e tudo, mas eu também queria te perguntar ainda sobre a campanha até o dia de hoje. Quando você foi colocado o seu nome como candidato a prefeito, muito se questionou quem era o Vaguinho. Até você brincou com isso nas redes sociais, de quem era o Vaguinho. Logo em seguida, nas pesquisas, o seu nome não era o primeiro. Depois veio a prisão do prefeito Clésio Salvaro. Como que você lidou com todas essas questões ao longo da sua campanha até a sua vitória no dia de ontem? Olha, Rafa, eu sou um homem muito temente a Deus, sabe? Eu sempre digo assim, que as coisas acontecem no tempo que tem que ser. Sabe assim, há um tempo para tudo, né? Então a gente precisa assim, estar preparado para quando chega o seu tempo. Eu nunca fui aquela pessoa que sempre me coloquei assim preciso disso e para isso vou fazer das pessoas escada. Não, muito pelo contrário, sempre respeitei meu tempo. Quando lá no dia 26 de abril a mim foi dada essa honrosa missão, sabe assim, de lá para cá, de fato a gente veio trabalhando 2 questões muito importantes. E aqui quero também agradecer ao nosso pessoal da nossa agência, da APS, que fez um trabalho fantástico, sabe assim, de tornar o nome do Vaguinho conhecido, mais do que isso, dizer quem era o Vaguinho, porque no primeiro momento era isso que tu disseste mesmo. As pessoas perguntavam quem é o Vaguinho, de onde ele veio, o que ele faz. Então, a autoexposição, a forma como a gente comunicou-se, ela foi perfeita. Sabe, nós não inventamos, nós não fizemos do Vaguinho um personagem, quero deixar isso em letras garrafais, sabe, que tem algumas pessoas que diziam isso, o Vaguinho foi um personagem inventado para a eleição. Quem diz isso não conhece o Vaguinho ou estava olhando outra eleição e não queria olhar a nossa. Sabe, não, o Vaguinho não é um personagem, não. O Vaguinho é alguém autêntico, sabe, o que nós falamos na nossa campanha foi dizer o que o Vaguinho era e o que o Vaguinho fez pela nossa cidade. E é claro, teve um momento também, Rafa, assim, de começar a falar sobre todo o conteúdo. Acho que nesse momento também o cidadão criciumense pôde conhecer o Vaguinho técnico, sabe, um Vaguinho que tem 3 faculdades, um Vaguinho que tem 2 especializações, mas que é um cara simples, sabe, que não é diferente de nenhuma outra pessoa. Alguém que também veio de baixo. Eu disse durante a nossa campanha toda, assim, que ter nascido de família pobre e humilde não é mérito nem demérito para ninguém. O que importa é o que tu te formas, é da forma com que tu fostes forjado. Eu acho que isso, né, foi uma vida toda de regramento, uma vida toda também trabalhando e crescendo. E quando chegou esse momento da candidatura, eu sei do tamanho da responsabilidade que é governar a nossa cidade. E eu nunca tive medo de ser o prefeito da prefeitura. A questão é que para ser prefeito de uma cidade,
Você não precisa, você não pode ser apenas um desejo seu, tem que ser o desejo de um grupo. E quando isso tudo convergiu, aí eu tive a certeza, foi o meu tempo, o tempo de Deus e o tempo das pessoas. Aí dali para frente a gente começou a fazer a nossa campanha. E é claro, eu tinha 2 desafios muito grandes também para serem enfrentados. O primeiro, tornar-me conhecido. E o segundo, nós tínhamos lá no adversário também pessoas que também estavam caminhando junto conosco. Então as pessoas quando olhavam lá para alguns adversários nossos, imaginavam por vezes que eles faziam a sucessão do prefeito. Sabe? E com o ocorrido com o Clésio, as duas situações foram resolvidas. Sabe? Eu passei, para teres uma ideia, aí no Instagram, naquela semana, né, da prisão do prefeito Clésio Salvaro, a gente teve, né, não sei como é que chama, mas eu aumentei ali o número de seguidores em quase 3.000 pessoas. Sabe? Isso foi muito rápido assim também. E naturalmente as pessoas começaram também a olhar e saber que não, o Vaguinho é o candidato do prefeito Clésio Salvaro. Sabe, é o Vaguinho que está fazendo a defesa, é o Vaguinho que está dizendo para não fazer pré-julgamentos, é o Vaguinho que está dizendo que o tempo da defesa, quando for apresentado, o prefeito será liberto. Sabe? Então acho que tudo isso foi convergindo, sabe? E quando o prefeito teve o seu alvará de soltura e a liberdade restabelecida e a revogação, inclusive, da decisão que o manteve preso, revogado também por 3-0, as pessoas começaram a enxergar, opa, não, de fato, é o Vaguinho. Quando o prefeito começou a andar conosco novamente, então acho que esse momento foi importante e crucial também. Então acho que foi aí um conjunto de vários fatores, o desconhecido para o conhecido quem é e o convencimento, e depois também a certeza de que o Vaguinho era o único de todos os candidatos que fez a defesa do prefeito Clésio Salvaro e era o seu sucessor natural. Vaguinho, eu sei que você tem uma agenda lotadíssima hoje, a gente já teria muito mais perguntas, mas eu vou te agradecer pela presença aqui na redação do portal ING Plus e dizer que estamos sempre abertos para lhe receber aqui. Muito obrigado, Rafa, agradecer também, né, todo o pessoal da ING Plus, Marco Signer, todo o nosso pessoal, cara, muito obrigado. Vocês deram um banho de imparcialidade na política de Criciúma, sabe, vocês foram imparciais, o mesmo tempo que vocês davam para um candidato, vocês deram para os demais candidatos também. Eu acho que é isso que a gente precisa. Como a gente está vivendo um momento político, muitas vezes, sabe assim, de temor, muitas vezes assim, de embates, quando a gente encontra veículos de comunicação que são imparciais, acho que o elevado espírito público da gente também cresce e o processo democrático ganha com isso. Então, muito obrigado também, em meu nome, em nome do Salé, de todos os nossos vereadores, pela imparcialidade do veículo de comunicação chamado ING Plus. Muito obrigado.